Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. Este é o programa Palavras de Vida Eterna, um programa que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, em que nós nos encontramos, né? Graças à internet, à bênção da internet, para as nossas reflexões singelas em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, agradecendo a presença, né? Agradecendo o incentivo, as vibrações que vocês enviam aqui para nós, para o canal, e que Jesus envolva cada coração e cada lar em paz, em luz e em amor. Então, nós vamos fazer a prece inicial para darmos início às nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, irmão mais velho, querido, amado por nós, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, estamos te buscando nesta prece, Jesus, para agradecer-te todas as bênçãos que nós recebemos do teu amor. Agradecemos também a Deus nosso Pai, pedindo a Ele que derrame o seu amor sobre toda a humanidade e agradecendo aos amigos espirituais pela presença, pela assistência, pela fortaleza que eles nos concedem diante das nossas fragilidades. Maria Santíssima, nossa Mãe, receba nosso carinho, nosso amor e a nossa gratidão. E é em nome desses benfeitores amigos, desses espíritos bondosos, que nós iniciamos as nossas reflexões. Que assim seja. O nosso tema dessa noite será reforma íntima. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, nas conclusões, mais especificamente, na conclusão 5, Kardec diz o seguinte: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, estas palavras que foram ditas pelo nosso codificador nos leva a nos indagarmos. Como nós, espíritas, seguimos hoje os rumos dessa verdade enunciada pelo respeitável mestre Allan Kardec? Continua sendo difícil encarar, né, com vontade de mudar, a realidade íntima, porque essa realidade que é própria de cada um, e exercer também o esforço de conseguir o progresso moral. Então, ainda é muito difícil nós termos força de vontade, perseverança, essa vontade muito firme, muito grande de mudanças íntimas, né? E quando a gente chega no final do ano, nós fazemos uma lista, né, de atitudes que nós gostaríamos de exercer no ano próximo que está chegando.
Só que, se nós observarmos essa lista, ela é uma lista toda feita de atitudes externas. Então, a pessoa fala assim: ah, eu vou emagrecer, ah, eu vou fazer uma viagem que eu sonho com essa viagem há anos, ah, eu vou comprar um apartamento, ah, eu vou trocar de carro, essas coisas. Mas, na verdade, nós não fazemos uma lista de mudanças íntimas que nos transformem em pessoas melhores. Então, nós vamos conversar sobre isso. E a gente se pergunta assim: por que uma pessoa busca um centro espírita? Pelas mais diferentes razões. Às vezes a pessoa quer conhecer o espiritismo, que ela ouve tanto falar, então ela quer conhecer, ou porque ela está com a mediunidade estuante e ela passa muito mal porque ela não sabe lidar, controlar essas energias, ou porque ela está sofrendo um processo obsessivo ou uma influência espiritual, ou porque ela descobriu, teve um diagnóstico de uma doença muito grave, enfim, ou porque um amor da sua vida foi embora e ela está sofrendo muito com isso. São vários os motivos que levam uma pessoa a buscar um centro espírita. Porque muitas falam assim: ah, já andei em tudo quanto foi consultório médico. Ninguém resolve o meu problema. Eu já fui psicólogo, psiquiatra, neurologista, já fiz um monte de exame e ninguém descobre o meu problema. Aí eu resolvi vir, vir aqui até para procurar o espiritismo. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva se tratar com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, o que for, não é? Porque esses profissionais são importantes no nosso processo de cura, mas só que não são só eles. É preciso aliar o tratamento físico dos médicos com o tratamento espiritual. E quando a pessoa assiste uma palestra e fica ali semanas, toma passe, toma água fluidificada e fala assim: ah, eu vim aqui com tanta esperança, mas eu não estou melhorando. Eu estou muito mal. Às vezes a outra fala assim: ah, eu tenho 20, 30 anos que eu estou no centro, eu venho na palestra, faço os cursos, tomo passe, água fluidificada, mas não melhoro. Por quê? Porque falta a reforma íntima. Falta a transformação moral da criatura. Porque o passe, a água fluidificada, são ótimos, mas são terapias de superfície. Nós precisamos nos aprofundar e nos autoconhecermos, nos autodescobrirmos, detectar em nós os nossos erros, as nossas imperfeições, que são erros e imperfeições que nós trazemos muitas vezes lá de trás e que vão se repetindo em todas as reencarnações. Nós cometemos os mesmos erros. E o que nós precisamos é não cometer mais esses mesmos erros. Todos temos as nossas fragilidades. E detectando essas fragilidades, nós conseguimos corrigi-las. E a pessoa muitas vezes fala assim: ah, eu tenho tanta coisa errada em mim. Eu sou egoísta,
eu não consigo perdoar, eu guardo sentimentos inferiores, de mágoa, de remorso, de revolta. É muita coisa. Mas nós não devemos desanimar, porque Kardec nos ensina, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele ensina ali, um dos artigos desse Código Penal, ele ensina que se a pessoa detectar em si 10 erros e numa encarnação ela conseguir melhorar em um, ela já fez progresso. Nós não vamos conseguir nos tornar anjos da noite para o dia. Jesus não pediu isso. Jesus pediu que nós fizéssemos pequenas doses de amor a cada dia. Ele não disse assim, olha, faça uma obra enorme na sua encarnação e depois não faça mais nada. Ele não pediu isso. É o esforço de cada dia. Kardec transcreve isso no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Ser de Perfeitos, quando tem aquela célebre frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. É o esforço que conta, né? Ninguém tem a pretensão de ser anjo. Então, a pessoa vai ao centro, ouve a palestra, mas só fica ali, no ouvir. Os ensinamentos não descem do cérebro, da mente, para o coração, que é o sentimento, o símbolo, né, do sentimento, da vivência. É isso que nos falta, a vivência dos ensinamentos de Jesus. Então, se você ouve palestra, ouve os ensinamentos, se admira, fala, nossa, como é bonito e tal, mas não analisa o ensinamento para aplicá-lo na sua vida, você vai continuar doente. Por quê? A doença não está no corpo. A doença tem a sua gênese, o seu nascedouro, no espírito. O espírito pensa, o espírito comanda, o espírito quer, né? O espírito é o ser inteligente do universo. Então, é o espírito que é responsável, que comanda tudo. Não é o corpo, é o espírito, não é o perispírito. Kardec tem uma frase que ele fala: o espírito quer. Ele transmite essa vontade para o perispírito e o corpo executa. Então, o que nós temos que modificar é o espírito, é a nossa conduta. E falamos assim, mas eu não consigo, eu não dou conta. É porque a nossa vontade é fraca. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar essa questão da vontade para os espíritos. Ele pergunta, vamos ver aqui a pergunta de Kardec. Ele pergunta se, com vontade... Não é eu estou doida. Não é 1009, não. Ele vai perguntar sobre essa questão. Eu não achei aqui a pergunta.
Ele vai perguntar sobre essa questão da vontade. E os espíritos, Kardec fala, se a gente precisa empreender grandes esforços para domar as nossas más inclinações. E os espíritos dizem que basta ter um pouco de boa vontade, de vontade, mas muitas vezes, dizem elas, a vontade não passa dos lábios. Quer dizer, ela não vem de dentro, né, da pessoa querer, mas querer mesmo. Então, nesse trabalho de reforma íntima, a vontade é muito importante, muito. Aquela decisão da pessoa que a pessoa tem bem firmada na sua mente. Eu quero, eu posso, eu consigo. E não ficar assim, eu quero, mas eu sou muito fraco. Obrigada, Jefferson, é questão 909. A gente lida tanto com essa questão e, na hora, a gente acaba esquecendo. É 909, de O Livro dos Espíritos. Então, o que é essa tão falada reforma íntima? O que é a reforma íntima? Ele é um processo contínuo, olha só, contínuo, de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, cansado de tendências e erros seculares, ao homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. É aquela frase que Paulo nos ensina, né? É transformar o homem velho no homem novo, através do autoconhecimento. A pessoa sente a necessidade de se transformar. E ela se transforma. Ela consegue, com muito esforço, com vontade, com perseverança, né? Tendo a certeza de que ela vai conseguir e que ela não está sozinha nessa tarefa, né? E ela se esforça para isso. Mas precisa se autoconhecer. É o conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, como que eu vou detectar em mim o que tenho que mudar? O que eu preciso modificar? Então, eu tenho que me conhecer, mas com paciência, se perdoando quando você errar novamente, porque às vezes a gente acha que já venceu uma má tendência, porque fica um tempo sem incorrer naquele erro, e quando um belo dia você se pega cometendo o mesmo erro, o que temos que fazer? Nos perdoar. Não ficar caído, lamentando o leite derramado. Já errou? Então, levante, fique forte e corrija. Tem aquela música, né, popular, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Recomeça. Mas por que nós temos que fazer reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho desse burilamento de nós mesmos, conduzindo-nos de forma compatível
com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Mas para que se faz a reforma íntima? Para transformar o homem. Porque, através dessa transformação do homem, toda a humanidade se transforma. Toda a humanidade se tornará melhor. Quando a gente fala em mundo de regeneração, é a regeneração das pessoas que habitam esse mundo, dos espíritos que habitam esse mundo, que terão uma vivência diferente, uma vivência de amor, uma vivência de paz, uma vivência de luz, de trabalho no bem, colocando em prática as vivências evangélicas que Jesus nos ensinou. Agora, onde fazer a reforma íntima? Dentro de nós mesmos, primeiramente. E aí, a partir do momento em que você se torna uma pessoa melhor, você está colaborando para que tudo ao seu redor se torne melhor. Então, isso é muito importante. Você influencia os seus familiares primeiro, né? Que o lar é o primeiro escola, né, que nós temos. E os colegas de trabalho, os amigos, e nos meios que nós colaboramos de uma forma desinteressada com serviços ao próximo. Então, essa reforma íntima é individual e intransferível. É trabalho de cada um. Ninguém consegue modificar ninguém. Nem Jesus conseguiu. Né? Os próprios discípulos que conviviam ali com Jesus tinham dificuldades de se transformar. Quantas dúvidas eles tinham? Como que eles faziam muitas perguntas para Jesus, pedindo a Jesus que os auxiliasse, não é? Nesses esclarecimentos, nos entendimentos. E mesmo assim, eles tiveram muitas dificuldades, não é? Então, você não vai conseguir melhorar o outro, modificar o outro, se ele não quiser. Não, olha, muitos casamentos se desfazem por isso. Às vezes a moça está namorando um rapaz, o rapaz, vamos dizer assim, ele gosta de bebida. Aí a família fala, os amigos, olha, esse rapaz é dado a bebida, pensa bem, ela, não, quando eu casar, eu modifico ele. Não case, porque vai virar um inferno, você não vai conseguir. Né? Nós temos que respeitar o degrau evolutivo que o outro está. Nós não vamos conseguir isso, modificar. Às vezes a gente faz uma palestra no centro, acontece muito isso. Aí vem uma pessoa no final da palestra e fala, gostei muito da sua palestra, foi muito bom. Você sabe, ela foi toda para o meu marido, uma pena que ele não estava aqui. Você vai repetir essa palestra onde? Dá vontade da gente perguntar, minha irmã, e para você? O que você aproveitou dessas reflexões desta noite? Porque você que está aqui primeiro, que está ouvindo, né? Que nem nós, que repetimos as palestras para ver se a gente melhora, se a gente aprende. Porque a boca que fala está mais perto dos nossos ouvidos. Então, nós vamos repetindo, sabe aquela música?
do Beto Guedes, Sol de Primavera, eu adoro aquela música, que ele fala assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, nós já sabemos, a lei é de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, respeite o outro. A reforma íntima é sua. Eu me lembro de um caso com meu filho. Meu filho era, quando ele tinha uns 10 anos, ele sempre teve problema de bronquite, esse negócio. E nessa época a gente morava em Teresópolis, e Teresópolis era muito frio, né? Na década de 70, assim, 80, e ventava muito. Então, quando começava a querer cair a temperatura, eu ficava preocupada com ele, que eram graves as crises de bronquite que ele tinha. Então, um dia a gente ia sair durante o dia e começou a ventar muito. Eu peguei um casaco e dei a ele, para ele vestir. Ele falou: não quero, mãe, eu não estou sentindo frio. Eu falei: não, veste, está ventando muito, está frio. Ele falou: mas eu não estou sentindo frio. Mas vestiu o casaco. Quando nós chegamos na rua, encontramos com uma pessoa e estava um sol, estava até quente. Aí essa pessoa falou com ele: você está sentindo frio? Ele falou assim: não, minha mãe é que está. Oh, gente, foi uma lição que eu nunca mais me esqueci. A minha mãe é que está. Quer dizer, eu tinha que tomar as providências para mim e não para ele. Eu não podia obrigá-lo a fazer uma coisa que ele não queria. Ele não estava sentindo frio. Então, um exemplo simples assim, a gente aproveita muitas lições. Então, lembre-se que a reforma íntima é individual e é intransferível. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha também, que ela tem mania assim de preocupa com tudo. Então, ela estava arrumando a lancheira da neta, que ia para a escola, aí ela botou: ó, isso aqui é um casaco de frio, se esfriar você veste. Ó, isso aqui é uma capa de chuva, se chover você vista. E é isso, é aquilo. E botou uma quantidade de lanche, a menininha falava assim: vovó, não põe isso tudo de lanche, eu não dou conta de comer, você põe muito lanche. Aí ela falou: não, você dá para um coleguinha e tal. E foi. Aqui está o agasalho, está a capa de chuva e tudo. A menina tem 6 anos, virou para ela e falou assim: vovó, não seria melhor você consultar a previsão do tempo antes de botar essas roupas, tudo isso aí para mim? Porque o filho, o pai da menina, falou: mãe, ela não vai passar final de semana na escola, são só algumas horas. Então, a gente vê esses exemplos nossos de querer ser assim o, o modificador da vida do outro, de querer ditar regras e saber o que é bom para o outro. Porque aquilo era bom para ela, mas não era bom para o outro. Então, isso que nós precisamos aprender, né? Agora, quando que nós devemos fazer a reforma íntima? É já. Nós já perdemos tempo demais. Jesus veio há mais de 2000 anos. Kardec trouxe o Espiritismo, falando que o Espiritismo iria modificar, né, toda a moral da humanidade, né? Ele iria contribuir para isso. E nós estamos aqui, até hoje, marcando passo, como se diz no interior, amassando barro, né? No mesmo lugar. E um dia nós vamos poder dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que nós possamos ser cartas vivas do Evangelho de Jesus, né?
e aproveitar os seus ensinamentos para colocá-los em prática no dia a dia. Então, pegue o Livro dos Espíritos, as questões 919 e 919A, que ali nós temos um roteiro excelente que Santo Agostinho nos indica para o nosso trabalho de transformação moral. Ele começa dizendo assim: fazei o que eu fazia enquanto eu estava aí na Terra. E aí ele nos dá um roteiro. Pega cada frase e escreve. Em cada linha você vai ver uma sequência de atitudes eficientes, importantes para o nosso trabalho de crescimento espiritual. Mas lembre-se, com calma, sem querer achar que você vai melhorar tudo de um dia para o outro. Não vai. Eleja uma dificuldade que você tem. Eu sou impaciente, então eu vou passar essa encarnação toda trabalhando a paciência, para adquirir paciência. E assim vai. Tá bom? Então, era isso. Eram essas, né, as nossas reflexões desta noite. Nós agradecemos mais uma vez e vamos fazer a nossa prece final. Querido Jesus, obrigado pelo teu evangelho. Obrigada, Jesus, por essa doutrina abençoada que amplia o nosso conhecimento, o nosso raciocínio, que nos ensina, Senhor, que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, que nós temos livre-arbítrio, nem Deus infringe o nosso livre-arbítrio, mas quando nós infringimos o livre-arbítrio, a lei de amor de Deus, nós entramos na lei de causa e efeito e teremos que responder pelas consequências de nossos atos. Fortalece-nos no teu amor, na tua paz e na tua luz, bem como a todos os nossos irmãos em humanidade, que nós possamos estar junto a ti em todos os momentos da nossa vida, porque sabemos que tu estás conosco sempre, de acordo com a tua promessa. Jamais vos deixarei a sós, jamais vos deixarei órfãos. E é esta certeza, Senhor, que nos dá força e coragem para continuarmos na nossa caminhada rumo a Deus. Muita paz para todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa semana para todos.